Olá, muito boa tarde. Hoje é dia 11 de janeiro de 2019. No ar o primeiro programa Fundos Imobiliários desse ano. Um prazer estar de volta. Foi bom dar uma descansada também, mas confesso que já estava com saudade de voltar a fazer o programa, conversar com você e conversar sempre com ótimos convidados. Hoje eu e você vamos conversar com o Diogo Canteiras. Ele é sócio da Max Invest Canteiras Associados, que é uma consultoria do mercado imobiliário, e é também consultor do fundo Hotel Max Invest. Esse sabe tudo de mercado hoteleiro e vai te passar um pouquinho do que ele sabe, porque não dá tempo em 30 minutos, 40 minutos. Mas é uma conversa sensacional. O Diogo esteve aqui em 2016 e volta agora no começo de 2019 e vai dar uma bela atualizada no panorama e falar também no Max Invest, que foi um fundo que se destacou muito ano passado, entrou para as carteiras recomendadas e tal. Nada melhor do que conversar com o pai da criança para entender melhor o fundo. Eu vou fazer uma breve abertura, vou começar esse programa como terminei o do ano passado. Ao invés de fatos relevantes, eu vou fazer uma análise do movimento dos fundos imobiliários. Quer ver? Olha aqui que bacana. Esse é o IFIX no ano de 2018. Fechou em 2.351 pontos, isso deu 5,7% de alta, que entregou real mesmo 1,43%. Porque o IPCA do período foi 3,75, o IPCA que foi divulgado hoje. Então, acima da inflação mesmo, só 1,43. E lembrar que 5,07 de valorização é menos do que o CDI do período. Então, não foi um grande ano em termos de valorização. O ano começou com muita valorização, como está agora. Depois, em maio, veio uma queda muito grande e uma recuperação também grande e rápida no finalzinho. Se a gente olhar o IFIX histórico, a gente está lá em máxima histórica nominal, tá? Se eu descontar o efeito da inflação, ainda não é máxima histórica, mas está muito próximo. Máxima histórica nominal, então todo mundo fica assustado, será que está caro? Será que ainda dá para comprar? É óbvio que eu não tenho essa resposta, mas eu vou fazer um pouco aqui de uma análise para te ajudar a entender isso. Por que tanta alta? Olha o Tesouro IPCA 2045, o yield, a taxa que ele paga. Todo mundo falava o seguinte, ó, o grande perigo dos fundos imobiliários é se a taxa de juros subir, os fundos imobiliários vão cair. E tinha projeção de alta para a taxa de juros. O que de fato aconteceu na realidade está aí na sua tela. As taxas de juros caíram ao invés de subir. Olha aqui, só este ano ó, saiu de IPCA mais 5 para IPCA mais 4,7. Ao longo do ano passado chegou a bater IPCA mais 6 e agora está 4,7. Então cai a taxa de juros, valorizam os fundos imobiliários. Olha o que acontece com o preço da NTNB, do Tesouro IPCA 2045. Também subiu pra caramba. Se cai a taxa de juros, sobe o preço do título. Então a valorização do IFIX ela não é um fato isolado, ela vem acompanhada de uma queda da taxa de juros, enquanto a expectativa era de alta, o que se viu na verdade foi uma queda. E aí então o Tesouro o IPCA hoje paga IPCA mais 4,70. Vai subir ou vai continuar caindo? Tem muito espaço para cair, desde que as reformas aconteçam e desde que a economia melhore, a taxa de juros permaneça baixa. Só para ter uma ideia, para uma base de comparação, lá quando, na época do governo Dilma, a taxa Selic foi para 7,25 ao ano, um Tesouro IPCA longo, mais ou menos comparável com esse, pagava IPCA mais 3, chegou a pagar IPCA mais 2,90. Ainda está pagando 4,70, ou seja, tem juro pra caramba no Tesouro IPCA. Tem espaço para cair. Então, vai cair e isso significa que os fundos imobiliários vão continuar subindo? Primeiro vamos entender por que esta queda acontece desde o fim do ano passado e se acentua no começo do ano. A queda, essa queda que estou falando, a queda da taxa de juros, que por consequência leva à valorização do Tesouro IPCA e valorização dos fundos imobiliários. Por que tanta alta? Primeiro, porque a eleição já no primeiro turno ficou quase que definida, e aí sobe mais acentuado ainda no começo do ano, porque a gente tem de fato a posse de um novo presidente e lá com o ministro da Economia falando que vai ser austero e falando que vai fazer a reforma da Previdência, até surpreender o mercado, falando em regime de capitalização e tal. E eu pus essa foto aí da posse não por acaso. Quem assistiu a posse lembra que esse foi um momento em que os dois pegaram a bandeira e fizeram aquele joguinho de cena dizendo a nossa bandeira jamais será vermelha, nós vamos respeitar o direito de propriedade e tal. Como eu disse, é um jogo de cena, e jogo de cena ele funciona para quem? Para quem não te conhece de perto. O que eu estou dizendo? Para os estrangeiros, esse é um recado importantíssimo.
E o que movimenta o Brasil, a Bolsa de Valores, o mercado financeiro, é o capital que vem de fora. Para pensar o que você sabe sobre o México. O que você de fato sabe sobre a capital do estado vizinho que você mora? Sabe muito pouco do dia a dia daquilo. De vez em quando vem uma grande notícia na imprensa e te chama atenção para aquilo. Bom, posses de presidentes são sempre uma grande notícia. Não tem Brasil no noticiário dos Estados Unidos todo dia, não importa isso para eles. Agora, a posse de um novo presidente passa em todos os jornais. E qual a mensagem, qual o jogo de cena que chega lá? Um cara dizendo, olha, agora aqui a gente respeita o direito de propriedade e essa bandeira jamais será vermelha. Isso é um recado simbolicamente importante para os estrangeiros. E o capital vem. Tá? Agora vem com o mesmo desconhecimento de antes. Parece que as coisas vão ficar boas lá, né? E o capital vem. Depois, para quem faz uma análise mais aprofundada, sabe que tem reformas para ser feitas e vê um ministro dizendo, olha, a gente vai fazer a reforma e vai tentar que ela seja ainda mais austera. Então isso explica esse começo de ano com bastante, não vou dizer euforia, mas com muito otimismo em relação às mudanças que se pretende implementar no Brasil. Próxima pergunta, então. Vai subir sem parar? Olha aí na tela, ó. Quer dizer que vai fazer todas as reformas, vai dar tudo certo e vai subir sem parar? Eu sou otimista em relação às reformas e à melhora da economia, mas nunca se esqueça disso aqui, ó. Essa é uma piadinha que você já curtiu e compartilhou nas suas redes sociais inúmeras vezes. Nunca se esqueça disso. As coisas tendem a melhorar? Eu acredito que sim. Vai ser fácil? Vai ser uma linha reta para chegar lá? Nunca é. Nunca é. O Brasil é o país que o ex-ministro Pedro Malão um dia disse que o Brasil é o país onde até o passado é incerto. A gente continua sendo um país incerto, suscetível a muitos fatores e vai vir instabilidade ainda. Quer ver um exemplo simples, que parece que não tem nada a ver com economia? Ontem eu vi notícia na imprensa de que em Ilhabela, que para quem não é de São Paulo é uma ilha mesmo, né, no litoral do estado de São Paulo, que é caro, custa caro ir para lá, é um lugar reservado e tal. Em Ilhabela faz 7 dias que não tem água, sequer para tomar banho, para quem mora ou para quem é turista. Acaba a crise e acaba a água. Isso é o Brasil, gente. Isso é o Brasil. Quando vem assim um período de, putz, agora as coisas vai, todo mundo está investindo, aí aparece a realidade, falta infraestrutura no Brasil. Então as coisas elas não vão assim melhorar tão simplesmente ou facilmente de uma hora para outra. Tendem a melhorar, mas não é em 10 dias de governo que você constrói porto, aeroporto, que resolve problema, que faz reforma da Previdência e tudo mais. Então, tende a melhorar? Acredito e torço muito para que sim, tá? Mas com calma, vai com calma, não entra numa empolgação de que tudo vai melhorar da noite para o dia, porque não é assim nunca. Então, o que eu faço? Qual que é a solução? Se você acha que fundo imobiliário está caro, então, olha, é para parar de comprar fundo imobiliário? Não estou dizendo isso, não acredito que seja para parar de comprar fundo imobiliário, mas olha para a sua tela. Ó. O que você faz não só nessa hora, mas deveria fazer sempre? Diversifique os seus investimentos, certo? Não tenha tudo só em fundo imobiliário, diversifique, tenha também renda fixa. Acha que então, subiu muito o Tesouro IPCA, que também pode cair? Então compre Tesouro Selic, fique pós-fixado. Se a taxa de juros subir, você se beneficia dessa situação. O dólar está caindo, você acha que vai cair para sempre? Se você acha que ele pode repicar, que pode subir, invista num fundo cambial. Não sei se você sabe que da mesma forma com que você compra fundos imobiliários, você pode comprar 2 fundos de ações, 2 ETFs, que são negociados aqui na B3, que replicam a carteira do índice S&P 500, ou seja, o principal índice, o que seria o Ibovespa da Bolsa de Nova York. Então, a Bolsa de Nova York vem caindo, vai cair para sempre? O Brasil vai subir, os Estados Unidos vai cair, essa situação não muda? Diversifique, tenha na sua carteira contrapontos, tá? Coisas que de vez em quando um valoriza, outro desvalorizam. E aí não importa o presidente, o ano, você vai estar sempre tranquilo, uma coisa compensando a outra e ao longo do tempo seu patrimônio sendo preservado e multiplicado gradativamente. Essa é a estratégia para sempre, diversificação, certo? Bom, eu disse que o ano passado eu fiz lá os fundos imobiliários pelo mundo, o pessoal adorou a série, e eu disse que eu vinha com uma novidade. Agora eu vou começar a falar do beabá dos fundos imobiliários. Muitos investidores novos chegando, eu resolvi dar uma atenção para eles. Então o que eu vim fazer aqui? Ó?
vou trazer um glossário de termos do dia a dia do mercado que muitas vezes as pessoas não entendem. Vou começar por esses termos aqui, ó. Absorção. O que é absorção no mercado imobiliário? Olha, tem lá um determinado número de imóveis vagos e eles são ocupados. Então, se eles são ocupados, eles foram absorvidos pelo mercado. E as consultorias você já deve ter acompanhado, elas veem isso e reportam. Então, olha, um determinado bairro, uma determinada cidade, houve uma absorção de 30%. Então, dos imóveis vagos, 30% foram ocupados. O que é um administrador? Todo fundo imobiliário tem um administrador, é uma instituição financeira que é autorizada pelo Banco Central, por exemplo, um banco, uma corretora, uma distribuidora de valores, ou até uma companhia hipotecária. Ela, para existir e funcionar, ela é autorizada pelo Banco Central e depois ela é fiscalizada pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários. Então, esse é um administrador do seu fundo imobiliário. O que é uma AGE e uma AGO? Uma Assembleia Geral. A AGO, a ordinária, ela obrigatoriamente tem que acontecer todo ano. A AGE, a extraordinária, ela vai acontecer sempre que necessário, ela é extraordinária. Se você mora num prédio, num condomínio, tem AGO e de vez em quando tem AGE. A mesma coisa acontece com o seu fundo imobiliário. E B3, a gente sempre fala, o que é a B3? É a Bolsa de Valores, a B3, Brasil Bolsa Balcão, a Bolsa de Valores do Brasil. Toda semana eu vou trazer mais alguns termos aqui do beabá dos fundos imobiliários. Quer um spoiler? Quer saber tudo que eu vou falar ao longo da semana? Da onde eu volto? De volta, você deve ter percebido aí que deu uma piscadinha, né? Tá dando uma tempestade aqui em São Paulo, tivemos um probleminha técnico, mas já estamos de volta. Estava terminando aqui de falar do curso online Viva de Renda com Fundos Imobiliários, curso esse que eu gravei com o Infomoney Educação. Procure lá na página do Infomoney, são quase 9 horas de conteúdo para você entender o mercado e investir com tranquilidade e consciência. Por fim, ó, me encontra por aí, vamos bater um papo, me manda um recado, você me encontra nas redes sociais, sempre gosto de ouvir a sua opinião também. E agora eu quero ouvir a opinião de quem entende tudo do mercado hoteleiro, que é o Diogo Canteiras, que gentilmente voltou aqui ao programa. Muito obrigado, Diogo. Arthur, eu que agradeço, é um prazer grande estar aqui. Primeiro, obrigado pela aula. Essa aula que foi o resumo sobre mercado financeiro, sobre investimento, sobre fundo imobiliário, extremamente interessante. Muito obrigado. E os imprevistos acontecem no mercado financeiro até aqui, né? Deu Com até certeza. Uma piscada aí no programa. Com certeza. Diogo, você esteve no programa em 2016, aquele estúdio antigo ainda. Verdade. Né? E veio falar, claro, do HTMX e do mercado de hotéis. Sim. Em 2016 a situação era bem diferente de hoje, 2019, e não era uma situação das melhores, né? Mudou muito, melhorou bastante. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Em 2016, nós estávamos no meio de uma crise da indústria hoteleira. Deixa eu preparar um material que você trouxe aqui, que daqui a pouco a gente vai mostrar. Tá? Em 2016, nós estávamos no meio de uma crise, tá? No Hotel Max Invest, no fundo Hotel Max Invest, foi o ano que a gente aproveitou para fazer um follow-on. Nós compramos 153 apartamentos numa oportunidade muito interessante. Isto fez com que o fundo Hotel Max Invest em 2016 fosse o fundo mais rentável, fundo imobiliário mais rentável do Brasil. E no ano passado, em 2018, fomos outra vez o fundo mais rentável, mas dentro de um cenário completamente diferente do que era em 2016. Sim. Em 2016, era o final de um período onde a demanda hoteleira da cidade de São Paulo tinha contraído 23%. Quando eu falo demanda hoteleira contraída, significa número de pernoites de 2016 comparado com o número de pernoites de 2012, em 2016 era 23% menor. Tá? Isso é coisa de país em guerra. 2017 ainda foi um ano ruim e no final de 2017 a gente começa uma recuperação. A recuperação ficou bastante caracterizada em outubro de 2017 e todo o ano de 2018 foi muito bom. Tá? Você trouxe isso em gráfico aqui, né? Isto, se você mostrar esse gráfico, a gente pode ver, por exemplo, o que aconteceu em 2017, tá?
em 2017 nós tínhamos, de 2017 para 2018, nós tivemos um crescimento da diária média de 9,5%, tá? E um crescimento da ocupação de 2 pontos percentuais. Tá? Em 2019, tá? Em 2019 é interessante, porque nós vamos ter uma ocupação por volta de 68%. Tá? Então, uma ocupação que o ano passado teve por volta, em média, da cidade de São Paulo, de 66%, vai para 68%. A diária média, as operadoras, você sabe que dentro da Hotel Invest, que é a minha empresa, nós temos uma área de Hotel Asset Management, que é uma área que acompanha a gestão do hotel, dos hotéis, que por acaso é chefiada pela Thaís Perfeito, que é irmã do André Perfeito, que você conhece. Tá? A Thaís é minha sócia e é quem comanda a nossa área de Hotel Asset Management. E nós estamos com uma ação muito forte junto às operadoras, porque as operadoras entendem, elas estão muito conservadoras, achando que a diária média vai crescer mais 3, 4% o ano passado, porque eles falam, bom, como ano passado, no ano de 2019, porque eles falam, como no ano passado já cresceu 9,3%, tá? No ano que vem não vai crescer tanto. E ao contrário, vai crescer sim, porque quando a ocupação está alta, significa que você tem pressão de demanda e tendo pressão de demanda, a diária vai subir. Então, a previsão das operadoras hoteleiras em geral, tá, é que a distribuição dos hotéis deve crescer 10% o ano que vem. A nossa previsão é que deve crescer em torno de 15% pelo menos, né? Ou seja, a recuperação de receita e provavelmente porque não tem novos hotéis chegando, assim, né? É uma recuperação de receita porque a demanda continua crescendo. A demanda hoteleira, tá, ela tem uma correlação com o PIB. Tá? Quando o PIB cresce, a demanda hoteleira cresce. E é interessante porque essa correlação ela é linear, enquanto o crescimento do PIB está entre 1% e 3%. Então, entre 1% e 3%, se o PIB cresce 1%, a demanda hoteleira cresce 1%. Se o PIB cresce 3%, a demanda hoteleira cresce 3%. Quando o PIB cresce mais do que isto, tá, a demanda hoteleira cresce ainda mais do que o PIB. Então, para um PIB crescendo 4%, a demanda hoteleira cresce 5%, 6%. Tá? Então, isto é o que a gente prevê de crescimento, um crescimento bastante forte nos próximos anos, tá? Porque você vai ter um crescimento econômico e você tem uma demanda reprimida, um crescimento reprimido que aconteceu por conta dessa contração que houve durante a crise econômica, que deve voltar a crescer agora. Então, nos próximos anos, a gente deve ter um crescimento de desempenho dos hotéis semelhante ao que a gente teve no período de 2009 a 2013, tá? Que foi um crescimento forte também. Foi um período importantíssimo para o Hotel Max Invest, né? Para o Hotel Max Invest foi um período importantíssimo, que foi, na verdade, foi a nossa aposta. Sim, né? Isso que eu queria dizer. Tem muita gente nova chegando nesse mercado. Eu queria que você brevemente contasse a história do fundo, desde a concepção. O Fundo Max Invest foi uma aposta no mercado hoteleiro da cidade de São Paulo. Tá? Nós formamos o fundo em 2007, tá? Que era um momento em que a oferta de hotéis, a oferta de apartamentos hoteleiros em São Paulo tinha crescido muito por conta dos condotéis. Os condotéis, as incorporadoras imobiliárias lançavam de uma maneira não muito seletiva. Mercados, né? Não muito arbitrados, como é fiscalizado o mercado de fundos imobiliários, mercados de bolsa. É verdade, tá? O condotel naquela época não era fiscalizado, não era regulamentado pela CVM. As incorporadoras lançavam isso de uma maneira mais ou menos livre, o que provocou uma super oferta de quartos de hotel em São Paulo. Esta super oferta de quartos fez com que o desempenho dos hotéis caísse, porque cai a ocupação média, por conta de a queda da ocupação cai o poder de barganha dos hoteleiros junto aos clientes e cai a diária média, e por conta disso o resultado dos hotéis caía. E quem tinha comprado apartamento de condotel naquela época se sentiu
tendo um mico na mão. Eu falei, puxa vida, o que eu fiz? Comprei um cash flow negativo. Comprou, o vendedor falava, compra que você vai ganhar 1% ao mês. Exatamente. E no fim das contas, como ele também faz parte de um condomínio, ele estava tendo que pôr dinheiro todo mês ao invés de receber dinheiro todo mês. Acontecia isso com muita frequência. E neste momento, a gente olhou para o mercado e falou, puxa vida, tem aqui uma excelente oportunidade para a gente comprar esses apartamentos, porque eles estavam muito baratos. Quer dizer, apartamentos que as pessoas tinham pago 300 mil reais, você comprava por 60, 70 mil reais na época, tá? Menos de um terço, menos de um quarto do que tinha sido pago no passado. Que é considerado o custo da decoração do Na verdade, era um pouco mais do que o custo para decorar o apartamento. Era muito baixo, era muito pouco dinheiro. E daí nós começamos esse fundo, na época nós começamos no Banco Ouro Invest, tá? Quem acreditou na gente foi o Moise Politi, que foi quem nos deu 100 milhões de dólares para a gente sair comprando condotel em São Paulo. E a aposta era a seguinte, o mercado vai valorizar, tá? E com a valorização do mercado, esses apartamentos vão valorizar, a distribuição desses apartamentos vai aumentar, tá? E quando a distribuição aumentar, os apartamentos vão estar vendendo mais e a gente sai e vende esses apartamentos lá na frente. Isto foi exatamente a nossa aposta. Esta recuperação foi exatamente o que aconteceu mais fortemente de 2009 a 2013. Em 2011, 2012, nós começamos a vender os apartamentos. Vendemos, em 2007, nós compramos 650 apartamentos na cidade de São Paulo. Em 2012, nós já tínhamos vendido 350 dos 650. Tá? Então, nós vendemos bastante, só que a partir de 2012 o mercado começa a cair. Tá? E daí a gente falou, não, é a hora de parar e esperar ele voltar a recuperar para daí a gente entrar outra vez nesse processo de recuperação. Isso é exatamente o que a gente está entrando agora. A gente teve esta queda que foi de 12, 13 até 17, tá? E agora a gente tem uma recuperação de mercado muito semelhante àquela recuperação de mercado que a gente teve de 2009 a 2013. E aí no meio do caminho, entre 16 e 17, acabou tendo uma aquisição, parou de vender e caiu demais, você acreditou novamente que era momento de comprar. Para dizer a verdade, a gente sempre ficou e está aberto ainda às oportunidades de compra. Tá? O problema é que o fundo Max Invest, eu diria que nós gestores do fundo Max Invest, hoje o fundo Max Invest é um fundo que está dentro do BTG Pactual, tá? Onde ele é gerido, nós somos os consultores imobiliários, a Hotel Invest, e o administrador do fundo, quer dizer, usando a tua nomenclatura, é o BTG Pactual, o Fernando Crestana e o Felipe Souski, que trabalham no dia a dia da gestão do fundo com a gente, tá? E nós sempre tivemos abertos a aquisições, tá? O que aconteceu foi que os gestores do fundo eles estão muito mal acostumados, né? A gente só faz aquisição muito boa, tá? E é difícil aparecer aquisição muito boa. Em 2016, no meio da crise, tá? Houve uma oportunidade de uma aquisição de apartamentos excelentes a um preço muito bom, tá? E a gente teve sorte de encontrar, digamos, essa oportunidade de aquisição e teve toda a habilidade do pessoal do BTG de viabilizar todo o mecanismo necessário para que a aquisição acontecesse, tá? E para que o benefício desse custo baixo dos apartamentos fosse transferido para os cotistas do fundo, que acabou fazendo com que o fundo Max Invest, em 2016, fosse o fundo mais rentável do mercado, né? Então a gente sempre teve aberto a aquisição, mas é difícil, né? E aí, falando em rentabilidade, em 2018 novamente foi o mais rentável, né? Tá na tela aí para quem quiser ver. Novamente foi o fundo mais rentável de 2018, né? Em 2018, estou muito feliz porque ele foi outra vez o fundo mais rentável. Mas dentro de um cenário bastante diferente do que a gente teve em 2016. Em 2016, o que impulsionou a rentabilidade foi o follow-on, foi o fato da gente ter comprado uma quantidade de flats boa com um preço muito baixo, tá? Em 2018, foi realmente a recuperação do mercado. Se a gente passar para o slide seguinte, tá? Aqui a gente tem a cotação.
na linha do que você falava, que os fundos imobiliários estão aumentando de preço, o Maxinvest também está aumentando de preço. E uma coisa que me preocupa muito, quando o preço começa a subir demais, o Maxinvest durante muito tempo a cota teve entre 115 e 120 reais. O valor patrimonial da cota é 134, tá? E agora ela está entre 165 e 170, tá? Então está bastante acima do valor patrimonial. E aí a pergunta, bom, será que ela está muito cara? Tá? Eu acredito que não, tá? Eu entendo que não porque tem que lembrar, o fundo imobiliário ele tem uma vantagem tributária, tá? Que faz com que o fundo imobiliário, como você falou, é um jeito inteligente de se investir em imóvel, tá? Então, alguém que investe no Maxinvest é alguém que está investindo em condotel, tá? Então, você poderia estar investindo em condotel ou investindo no Maxinvest. Se você ganha R$100 num condotel, você paga 27,5% de imposto de renda. No fundo Maxinvest, você tem os custos de administração, mas mesmo assim, tá, o que você recebe de rentabilidade operacional dos condotéis dentro do Maxinvest, tá, é substancialmente mais do que você receberia se tivesse aposta direta. Tá? Então, isto já justifica, digamos, o preço da nossa cota valer pelo menos 20% a 25% mais do que valeria um condotel no mercado normal. Então, seria razoável que o preço da nossa cota tivesse 20% a 25% acima do valor patrimonial. Além disso, você tem o valor da gestão ativa do fundo, tá? Que faz com que a gente atue sobre os apart-hotéis para que eles desempenhem melhor, reposiciona, muda de bandeira, negocia contrato, etc. Esta gestão ativa também tem valor, de maneira que se você falar, bom, ele está caro a 170, 165, acho que a cota está bem precificada e fico feliz que esteja. E é um segmento em que o rendimento ele varia bastante, porque quanto melhor for a rentabilidade dos hotéis, mais vai ser a distribuição de renda no fundo. Exatamente. E quando a gente fala do rendimento do fundo... Está no próximo slide aqui. É isso que eu queria... Porque o Maxinvest, ele tem duas origens. A renda do fundo tem duas origens. Uma primeira origem é o rendimento operacional dos condotéis. Tá? Então, todo que o mês... nada mais é do que as pessoas se hospedaram, pagaram pela hospedagem e o hotel teve lucro. Esta renda operacional do hotel, ela é recorrente, tá? Ela acontece todo mês. E tem uma outra renda do fundo que acontece quando você vende as unidades, tá? E tem uma renda de ganho de capital na venda das unidades. Esta renda é renda, tá? Mas ela não é recorrente. Exato. Tá? Então, quando você vê a renda do Maxinvest, você tem que lembrar que existem as duas parcelas. Uma parcela que é recorrente, que acontece todo mês, e uma parcela que não é recorrente. Então às vezes, a renda do Maxinvest sobe muito e deve subir muito, principalmente quando a gente começar a vender fortemente os ativos do fundo, para exatamente se beneficiar do ganho de capital que eles têm lá dentro, tá? Mas isto não quer dizer que esta renda é para sempre. Sim. Tá? Então... E eu posso entender que se a parcela de renda que é proveniente da venda do ganho de capital, ela vai aumentando, a renda operacional tende a diminuir? Porque afinal de contas eu tenho menos apartamentos para continuar alugando ao longo do tempo. Lógico que sim. Né? Porque na hora que você entra com o ganho de capital, significa que você vendeu um apartamento. Na hora que você vender um apartamento, é menos um apartamento para render nos próximos anos. Então, o Maxinvest tem esse conceito que é muito importante entender. Ele é um fundo que tem fim. Tá? A gente, provavelmente, 2022, 2023, ele deve ser encerrado, tá? A menos que a gente encontre outras boas oportunidades de aquisição no mercado. Nunca teve um prazo de vencimento no seu regulamento, mas a ideia desde a concepção um dia é vender todas as unidades, amortiza tudo e encerra o fundo. Exatamente. Tá? Essa é a lógica do fundo Maxinvest. Quem investe no Maxinvest tem que prestar atenção que a lógica não é só do rendimento. Tá? Você não pode olhar só o último rendimento, porque tem uma parcela lá que é de ganho de capital
e quanto mais tiver ganho de capital, menos vai ter receita recorrente de aluguel. É Tem que exatamente entender isso. a dinâmica desse fundo. É exatamente isso. É um bom fundo, é um fundo com uma perspectiva de rentabilidade muito grande, é um fundo que os ativos que estão dentro do fundo ainda têm uma perspectiva de valorização muito boa, tá? Por conta de toda esta recuperação de mercado que a gente está tendo. Então, você tem que levar em conta que vai ter esta perspectiva de valorização. Ele é um fundo que não é um fundo de análise simples. Você tem que levar todos esses fatores em consideração na hora que você investe. Agora, nesse momento de recuperação da economia, a gente pode acreditar que a receita dos apartamentos tende a aumentar, né? Que é o heavy park, se fala aí no mercado hoteleiro, e que isso pode levar então a mais renda no Max Invest. Só para você ter uma ideia, tá? No slide seguinte, tá? A gente mostra como é que tem evoluído a rentabilidade dos apartamentos, a rentabilidade média dos apartamentos no fundo, tá? Então é interessante porque ela vinha crescendo, tá? 2009, 2010, 2011, 2012, tá? Em 2014 ela dá um pico, estou falando da distribuição média, da renda média dos apartamentos. Em 2014 ela dá um pico por causa da Copa, tá? E não é que a Copa aumentou muito a ocupação dos hotéis, a Copa aumentou a diária média, tá? E diária média, aumento de diária média vai direto para o caixa. Vai direto para o caixa. Então, por isso a gente tem esse pico na Copa do Mundo, mas em seguida continua a crise econômica, que vai até tipicamente 2017, onde a receita, onde o resultado distribuído pelos apartamentos cai, tá? Já em 2018, tá? Quando você compara o número de a distribuição média do apartamento em 2018 são R$ 18.800 por apartamento em 2018 contra R$ 15.000 em 2017. É bastante, é 25%, tá? Um crescimento de 25% de 17 para 18. Não foi a média do mercado, tá? A média do mercado foi mais perto de 15%. Este número vai por conta da gestão ativa do fundo, tá? Tem 2 ativos dentro do fundo, onde a gente teve uma atuação pontual importante, que é o Ibis Faria Lima, que a gente fez uma conversão de bandeira e tal, e o Stay Bridge, lá do Itaim, que a gente fez uma renegociação de contrato, etc, etc. E esses 2 ativos passaram a render mais em 2018, tá? Então, mercado melhorando, mais gestão ativa, tem uma perspectiva de melhoria de rendimento para os próximos vários anos. Você fez uma projeção dessa? Aqui a gente está falando do Rio de Janeiro. Estamos falando, não fiz... Até agora estávamos falando de São Paulo. De São Paulo, né? Exclusivamente de São Paulo, tá? Porque o fundo Max Invest é um fundo que investe em condotéis na cidade de São Paulo. Tá? Então, até agora, foi só a cidade de São Paulo. Agora, a Max Invest é uma consultoria do mercado hoteleiro em geral, e você olhou um pouco para o Rio de Janeiro e acho que é um momento lá particularmente interessante. Isso. Eu acho que vale a pena que você, pensando no mercado hoteleiro como um todo, tá? Vamos dar uma olhada no nosso vizinho no Rio de Janeiro, tá? Como é que ele está. O Rio de Janeiro, ele sofreu aquilo que o pessoal chama de a tempestade perfeita, né? Ele teve, primeiro, sofreu o problema da contração da economia, como todo mundo sofreu, mas além disso, o Rio de Janeiro teve um problema seríssimo da indústria de petróleo, tá? Quando o preço do petróleo caiu e nós tivemos todo o problema da crise da Petrobras, etc, etc, a Petrobras e o segmento de óleo e gás eram fortes geradores de demanda de hospedagem no Rio de Janeiro, tá? Assim, alguma coisa como 12 a 15 pontos percentuais da ocupação do Rio era gerado pela indústria de óleo e gás. Era uma coisa muito forte. Essa indústria contraindo do jeito que contraiu, pelos motivos que a gente conhece, tá? Fez com que a demanda hoteleira do Rio de Janeiro contraísse muito. A isto, formando a tempestade perfeita, a isso se agrega, tá? O fato de que se construiu muito hotel para a Copa e muito hotel para as Olimpíadas, né? Aumentou a oferta hoteleira do Rio de Janeiro, principalmente na Barra da Tijuca, que passou de 2.700 quartos para mais de 7.000 apartamentos. Tá? Isto fez com que houvesse um desbalanço entre oferta e demanda, tá? E o desempenho dos hotéis do Rio de Janeiro
caiu barbaramente, tá? Barbaramente. Em 2017, que é o número que a gente vê aí, tá? Tá aí. Nós tivemos uma diária média em torno de R$ 225, tá? E uma ocupação por volta de 46% no Rio de Janeiro, que é muito baixo, tá? Em 2018, nós já tivemos um aumento bastante expressivo. Em 2018, a ocupação que estava em 46% em 2017, em 2018 ela passa a 50%, tá? Um crescimento de 8% na ocupação. O que é saudável? Uma ocupação de quanto? O saudável do Rio de Janeiro, tá, estava por volta de 70%. Tá? 70% ainda demora para chegar. Provavelmente a gente ainda tem um prazo de 6 a 7, 8 anos para se chegar novamente no patamar de 70%. Lembra que eu falei que São Paulo está chegando no ano que vem, ou neste ano, em 2019, em 68. 68 é aquilo que a gente chama de topo sazonal da cidade. O que é o topo sazonal? A cidade de São Paulo, ela tem uma demanda oscilante durante a semana, tá? Então, no meio da semana a demanda é alta, no fim de semana a demanda é mais baixa. O topo sazonal é quando você, em função da tua sazonalidade, em alguns dias da semana, você já atinge 100%. Tá? Na hora que você atinge o topo sazonal, significa que está sobrando hóspede. Na hora que está sobrando hóspede, você pode começar a aumentar a tua diária média. Tá? É por isso que eu falo que em São Paulo nós devemos ter um aumento de diária média muito substancial em 2019. No Rio de Janeiro, a gente já está tendo um aumento de ocupação, o que é muito saudável, tá? Mas ainda a gente não tem uma condição de um aumento de diária média muito forte. Tá? Agora, a novidade do aumento de ocupação já é muito boa. Tá? Já é muito boa. Né? Muito bom. A gente tem mais uns poucos minutinhos. Eu queria te fazer mais uma pergunta sobre um outro conceito do mercado hoteleiro que você até me chamou a atenção, que é o timeshare. Bom, para viajar, para passear, é um bom conceito. Para investir, tem que tomar... Não é um investimento, na verdade, né? Tanto o timeshare, tá, como um produto semelhante ao timeshare, que é o que o pessoal chama de multipropriedade. Tá? O que é a multipropriedade? A multipropriedade é o seguinte, tá? Você vai num destino de lazer, tá? Em Caldas Novas, por exemplo, em Gramado, e o pessoal fala, olha, você não gostou de ficar aqui em Gramado? Tá? Por que você não compra um apartamento? Ah, porque eu não tenho dinheiro para comprar um apartamento. Não, você não precisa comprar um apartamento inteiro. Tá? Você não vai comprar esse apartamento para usar 2, 3 semanas no ano? Então compra só 2, 3 semanas. Não precisa comprar o apartamento inteiro. Então ele divide o apartamento em semanas, tá? E vende estas semanas para proprietários diferentes. Tá? Isto tem tido uma aceitação brutal porque, especificamente no turismo de lazer, houve uma convergência de fatores muito interessante no Brasil. Nos últimos vários anos, tá, por conta dos governos de esquerda que a gente teve, a nossa classe média cresceu muito. Tá? E junto com o crescimento da classe média, cresceu a propensão de viajar, ou seja, cada pessoa viaja mais do que viajava no passado, tá? E cresceu a propensão de aquisição de segundas residências, ainda que seja uma classe que não tem dinheiro para comprar um apartamento na Riviera de São Lourenço, mas tem dinheiro para comprar uma fração de uma propriedade num local desses. Então, nestes locais, tá, Gramado, Caldas Novas, Olímpia, que é aqui no interior de São Paulo, este mercado tem funcionado maravilhosamente bem. Já se vendeu alguma coisa como 40 bilhões de empreendimentos, de VGV de empreendimentos nos últimos anos. Nós hoje temos 40 bilhões de empreendimentos de multipropriedade no mercado, uma parte em construção, uma parte que já está pronta, tá? Mas é um mercado muito forte. E o mercado de timeshare é muito parecido. A diferença é que, em vez de você comprar uma propriedade da qual você recebe uma escritura, tá? Você compra hospedagem antecipada num hotel que você quer ficar.
mas o conceito é muito parecido. A novidade que acontece agora, tá, é que até ontem, tá, todos os empreendimentos de multipropriedade que eram desenvolvidos, tá, eram desenvolvidos sem o devido amparo legal. Tá? Então, por exemplo, você chegava num cartório para registrar um pedaço, uma multipropriedade, tá? E tinha alguns cartórios que aceitavam, tinha outros cartórios que não aceitavam. Em 20 de dezembro agora, tá? No mês passado, tá? Foi assinada a lei que regula a multipropriedade, de maneira que agora, tá? Esses empreendimentos de multipropriedade são perfeitamente regulados por lei, isso é super bom, e vai permitir entrar neste mercado, que era um mercado dominado por players locais, de Caldas Novas, de Goiás, do Sul e tal. Este mercado deve ser muito assediado por grandes players imobiliários que vão também investir nesse tipo de empreendimento. Então, Diogo, quando acabar o Max Invest, que você faça um novo fundo que seja de timeshare ou de qualquer outra coisa do mercado hoteleiro, porque você entende muito disso. Olha, com certeza existe essa possibilidade, principalmente nesses empreendimentos da área de lazer, alavancados por operações de timeshare e de multipropriedade. Existe uma possibilidade de se estruturar, como você falou, quer dizer, multipropriedade ou timeshare não é produto de investimento, é produto de lazer. Você vai investir para usufruir aquilo. Agora, tá? para o setor hoteleiro é uma tremenda oportunidade de investimento. Agora, para o setor hoteleiro é uma excelente oportunidade de criar produtos de investimento lastreados e alavancados por operação deste tipo, porque essas operações levam a rentabilidade dos resorts para casa dos 20% ao ano. Tá? Então são números muito interessantes. Infelizmente eu preciso terminar. Muito Arthur, obrigado muitíssimo pela obrigado. aula. Foi um prazer grande estar com você, como sempre. Muito obrigado. Hein? Precisa voltar mais vezes. Com certeza. Para você, muito obrigado. Um ótimo 2019. Semana que vem a gente está de volta.